Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do AproximaCast e hoje recebemos a doutora Priscila Moreira Peng, especialista em Direito de Família, e vamos conversar sobre um tema um tanto quanto desagradável, mas que precisa ser debatido, principalmente diante dos acontecimentos do ano de 2025. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. É um prazer enorme te receber aqui. Fico muito contente em ter aceitado esse convite. E vamos começar, né? Falando aqui a respeito desse tema que é um tema um tanto quanto triste para nós mulheres, mas que precisa ser trazido à tona até para que nós consigamos solucionar e resolver com uma certa urgência, né? Bom, já vou começar aqui com nosso primeiro questionamento, né? Doutora Priscila, na sua concepção, o que tem levado a esse aumento da violência contra a mulher? Oi, Jana, tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui. É uma honra estar aqui no AproximaCast. Você vem aí trazendo muitos debates importantes, inclusive para as mulheres. E esse assunto é um tanto delicado, é um assunto que nos fere diretamente, né? Nós temos o nosso lugar de fala aí para poder nos expressar em relação a isso. E eu acredito, né, que o aumento de casos é por conta da visibilidade, né? Da visibilidade da internet. Hoje a gente tem muito acesso às redes sociais. Então, eu acredito que por conta disso, a gente tem visto muitos mais casos, as pessoas estão denunciando porque existe uma força feminina, um empoderamento que vem já de muitos anos atrás, mas que... De muita luta, digamos assim, né? De muita luta, exatamente. E aí, hoje, a gente tá conseguindo se expressar mais. E aí, as mulheres estão tomando mais coragem de se posicionar, de denunciar. Inclusive, na semana passada, acho que... Na verdade, nem semana passada, há poucos dias, uma mulher foi agredida e ela pegou o celular na hora e já começou a gravar. Toda, realmente... com vários hematomas e é muito grave essas situações e triste pra gente, né, ter que ver aquilo, né, porque isso poderia ser com a gente. Então, a partir disso, a partir dessa visibilidade com a internet, com a evolução, com a tecnologia, eu acredito que os casos começaram realmente a aumentar, a gente começou a perceber, e essa luta também nos ajuda. A gente sempre tem que estar lutando pelos nossos direitos, porque não é há tanto tempo atrás que, por exemplo, a gente não tinha direito ao voto, né? Bem recente. Então, veio o sufrágio aí para poder nos ajudar. Então, acredito que seja basicamente isso, né? É muito amplo. Você tocou num ponto que eu acho importante a gente trazer à tona, né? Porque, claro, existe essa questão da visibilidade, né? De hoje existirem também leis que defendem as mulheres, Isso. né? Uhum. Que, por exemplo, na época das nossas avós, das nossas mães mesmo, essas leis não existiam. Isso. Mas, por outro lado, ainda é desconcertante. Eu falo desconcertante porque, para mim, é essa a palavra que se aplica. Uma mulher ter que gravar a sua própria agressão Para poder comprovar que ela foi agredida. Para ela poder ser validada. Para ela poder ser validada. Uhum. Isso ainda é uma questão que, por mais que as leis estejam a favor das mulheres, e nem são tantas leis assim, né? Mas, enfim, que existam leis que protejam o direito das mulheres, as mulheres ainda elas precisam validar a agressão. E eu vou dar um exemplo muito isso. que eu vi essa semana na internet e que me chocou também bastante. Uma mulher foi agredida, né, pelo companheiro. Eles estavam num relacionamento de 7 meses, morando juntos. Essa mulher foi agredida e ele foi preso em flagrante.
E aí tava uma equipe de jornalismo lá na delegacia, né? Era uma cidade pequena. E quem deu a declaração para a equipe de jornalismo foi o irmão do agressor, porque o agressor estava preso no momento. E aí a jornalista perguntou: o que você tem a dizer? E a fala do irmão do agressor foi: bom, primeiro, ela não contou que antes de eles terem esse relacionamento, ela era amante dele. Ai, Jesus. Então, só aí já parou o vídeo pra mim, porque assim, além de ela ter sido agredida, ela tá sendo desqualificada pelo fato de ela ter sido amante, revitimizada pelo fato de ela ter sido amante. Agora, o agressor, que foi quem traiu, que também é o traidor, ele não tem problema. Então, quer dizer que pelo fato de ela ter sido amante dele, ele tem direito de agredi-la fisicamente. Então, a gente ainda, por mais que tenha leis de proteção à mulher, a gente ainda convive com essa desqualificação da vítima e desumanização, muitas vezes, o que é muito grave. E algumas leis, ela inclusive é o que a gente falou sobre a revitimização. Elas têm que repetir várias e várias vezes o que aconteceu. E quando, aí, em dado momento... No caso de estupro, por exemplo, isso que... é desconcertante. Exatamente, tem que relatar aquela situação, reviver aquela situação, além do que ela precisa sempre estar acompanhada e validada por alguém. É bastante complicado, e a gente vê que as leis, apesar de existirem, ainda assim não comportam ainda tudo que a mulher precisa. Não. Né? Existem as leis, mas tem sempre alguma coisa ali que vai impedir ela de se expressar, e aí se expressa, ou então tem que relatar várias vezes, né? E isso acaba machucando, fazendo com que se revitimize, e é muito complicado. E sobre a questão ainda sobre a visibilidade, a internet, ela também, além de ajudou, né, nessa evolução de expor mais, mas também acaba prejudicando também, porque a internet funciona como um tribunal público, isso, né? Exatamente. Então, através da internet também ela é prejudicada e violentada, né? Porque daí ali são agressões, a gente vê muitas blogueiras que expõem isso na internet, né? Que, é gorda, tá muito magra, é feia, vai fazer uma plástica. Então, através da internet também é um ponto bom, um lado positivo e um lado negativo. Porque... Esse tipo de comentário, por exemplo, aconteceu com aquela moça que foi agredida no elevador, né, com os 61 socos. E ela prestou uma entrevista também, apareceu alguns cortes dessa entrevista e vários comentários, né? Inclusive, o que me chocou também foi que foram de mulheres, né? Essa daí nunca mais vai casar na vida, com esse rosto nunca mais vai voltar ao normal. Gente, ela quase foi morta, né? Então, assim, falta um pouco de empatia das próprias mulheres. Essa questão do patriarcado e do machismo, ela tá tão arraigada que as próprias mulheres, elas não se percebem ao fazerem esse tipo de comentário, né? É desumano, né? É desumano. É desumano esse tipo de comentário, e falta de empatia, além de elas serem mulheres, dar esse tipo de comentário, fazer esse tipo de comentário e ainda serem mulheres... Beira o absurdo, Beira o absurdo, e a gente não consegue entender por que isso acontece, né? É desumano total, assim, e são problemas da sociedade que a gente tem que enfrentar, e aí esse tipo de espaço que a gente tá fazendo aqui hoje é justamente pra isso, pra gente dar visibilidade pra isso, Com sabe? certeza. E conversar sobre isso, discutir sobre isso, apesar de ser um tema super sensível, ainda assim é muito importante pra que outras mulheres se encorajem pra denunciar e não permitir que isso aconteça na vida delas, né? Com certeza. Pri, vamos conversar então sobre os tipos de violência, tá? Porque isso é muito importante. Porque eu percebo, né, até no próprio dia a dia, em conversas com conhecidas de conhecidas, pessoas que me relatam histórias, né, enfim, que às vezes as mulheres ainda não têm muito claro
O que é a violência contra a mulher? Quais os tipos de violência, né? Porque se coloca muito a violência contra a mulher só no ato de bater, na agressão física, mas existem outros tipos de violência. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, explicasse isso para trazer esse conhecimento para as nossas espectadoras. Exatamente. Muitas pessoas, os tipos de violência, eles se misturam muito. Para as pessoas leigas, eles se misturam muito, né? Mas é segmentado. Cada violência tem a sua nomenclatura, né? E os seus motivos e suas situações. Além da violência, né, física, que é amplamente divulgada, que é o que mais aparece pra gente, existe uma violência que é um pouco mais velada, que é a psicológica, né? A violência psicológica. Que são comentários, tentar isolar de maneira muito sutil das outras pessoas, pegar celular, olhar o celular. A gente fala que existem as red flags, né? As bandeiras vermelhas. Então, quando tu já tá lá no início do relacionamento, muitas vezes essas red flags, elas aparecem, só que a mulher, ela não percebe, né? Uma dessas red flags é realmente o isolamento social, né? A questão de controle com o celular, que isso ter acesso amplo ao celular, porque tem que ter confiança, né? Criticar as roupas, por exemplo, é uma coisa que é bem óbvio, mas se tu tá criticando a minha roupa, né? É óbvio, mas precisa ser dito, né? Óbvio que precisa ser dito. Exatamente. Exato. Então, se a pessoa tá criticando, não quer que tu saia com roupa curta, se o teu companheiro não quer que tu já tem que ficar ligada, né? Então, são algumas das red flags e é muito importante que a gente fique ligada nesses sinais, né? Porque isso pode se desenvolver para uma violência física, né? E chegar até um feminicídio, né? Chegar até em casos extremos. Mas essas pequenas atitudes que tu... não, ele é ciumento. Gaslighting, por exemplo, também, né? Pra quem não sabe, você explica o que é o gaslighting pra nós? Pode explicar. Bom, gaslighting é quando o nosso companheiro, ele tenta invalidar o nosso sentimento, a nossa reação diante de um comportamento dele. É o famoso assim, eu não fiz isso, eu não falei isso, você é louca, nunca que eu falei isso. Sendo que, na verdade, aquilo de fato aconteceu. E eu particularmente percebo nas relações e nos relatos que me vêm, e até em alguns relacionamentos meus próprios, olha aí, gente, testemunho pessoal. Essa questão do gaslighting, ela é muito forte, porque ela é muito velada. Sim. Você acaba se sentindo a culpada, a errada da história no final das contas. É uma manipulação tremenda, assim. E por isso que eu acho que é tão difícil das mulheres identificarem essas questões da violência psicológica. Exatamente. E assim, o Tá Louca é um clássico, né? Tá Louca é um clássico, é o básico do básico. É o básico, tu chegar assim, o famoso assim, nego até com foto, já vi isso? Já vi isso, nego até com foto. Então, e hoje é inteligência artificial, né? Então, tem mais essa desculpa. Então assim, não, isso aí é inteligência artificial, isso aí não sou eu. Então, aí tá louca, e daí a mulher se sente culpada porque ela descobriu algo, né, que, tipo, por exemplo, uma traição, né, descobriu uma traição através de uma conversa, através de uma foto, né, e aí... Inteligência artificial. Isso aí é montagem, tu foi atrás de mim, tu tá louca, é muito clássico Ou isso, o famoso, né? Como é que você mexeu no meu celular? Exatamente, por que você invadiu a minha privacidade? Isso! Né, então tem muito isso. Esse tipo de atitude, o gaslight, também é uma red flag, né? Então, tu tem que observar se isso não vai se desenvolver, né? Como tu falou também sobre a enraização do patriarcado, né? Que isso é uma cultura da nossa sociedade que tá muito longe de acabar, infelizmente, mas a gente precisa continuar lutando, né? Com certeza. Ainda sobre as questões dos tipos de violência, a gente tem a violência patrimonial. Importantíssima, ia tocar nisso agora. Que é muito importante a gente falar, né? Que é um tipo de violência que também vem sendo
tendo destaque, né, no judiciário. E também tem um outro tipo de violência que eu gostaria só de deixar também para falar, senão eu vou esquecer depois, que é a violência processual, tá? Isso é muito importante e tá aqui nas minhas anotações para falar contigo a Isso, respeito disso. Porque é óbvio, né, gente? Duas advogadas conversando, a gente vai falar de processo. A gente vai falar sobre julgamentos. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, a violência patrimonial é retirar tudo das mãos da mulher, da administração de valores, até mesmo privar ela de trabalhar, de ter renda sumir própria. com documentação, né? Tirar, colocar tudo no nome dele. Um tipo clássico é aquele assim, não, deixa tudo no meu nome, é nosso. Sabe? Aí quando vai ver, dilapidou o patrimônio numa possível separação. Ou na hora de separação, é tudo dele. É tudo dele, é tudo meu, vai-se embora. Ou então tem situações que a mulher, ela até pode, ela se separa, ela fica com os filhos na casa que eles conviveram, mas ela não tem dinheiro para poder custear os custos da casa. Tem isso também, que é um tipo de violência patrimonial. Então, como que ela vai sobreviver se ela não trabalhava, né? Dedicou a vida toda ali a cuidar da família, exato, né? Da casa, dos filhos. Às vezes por imposição do homem, né? Não vai trabalhar. Às vezes é uma escolha da mulher também, porque a gente também tem que respeitar as mulheres que escolhem não trabalhar, mas escolher não trabalhar, ok. Escolher se isentar de toda a administração financeira é uma outra coisa, né? E se eu pudesse dar uma dica em relação a isso, é realmente ter o seu controle financeiro, né? Não deixar tudo para ele, se interessar por isso, porque querendo ou não, se acontecer alguma coisa, a gente nunca tá livre. Então, tipo, eu sempre falo isso. Até algumas pessoas falam assim, não seja negativa. Eu falei, gente, eu sou advogada de família. Realista. Eu sou realista. Acontece alguma coisa, como é que eu vou comprovar? Né? Óbvio, graças a Deus eu trabalho, eu gosto de trabalhar, acho que nunca seria uma esposa troféu, né? Mas eu respeito as mulheres que têm essa vontade e eu acho maravilhoso, porque elas vão se dedicar. Mas tem que ter o dinheiro do não. Exato. Tem que ter o dinheirinho do não. Exato. Do não aceito, do não quero, exato. do não posso. Exatamente. Precisa. Por mais que seja esposa troféu. Exatamente. Precisa se ter no mínimo de controle, né? Para que as consequências depois não venham à tona, né? E falando sobre a questão da violência processual, que também é uma coisa um pouco mais nova e que teve uma palestra do Rolf Madaleno, que é um professor de direito de família que eu super admiro, que tem muita bagagem, né? Um professor que há muitos anos trata de direito de família e ele também luta pelos direitos das mulheres, sobre ela não ser validada também no judiciário, né? A palavra dela não ser validada dentro do judiciário e ter decisões contrárias também, por misoginia, na verdade, né? Só por ela ser mulher. Até porque a maioria dos nossos julgadores são homens ainda, né? O judiciário, ele ainda é majoritariamente masculino, né? Vamos ver aí nosso STF. Temos Carmen Lúcia. Somente, a única querida, né? Que é maravilhosa, que é maravilhosa. Exatamente, que é a única que tá lá para defender os direitos de nós, das né? mulheres. Das mulheres. E as próprias varas da família aqui de Florianópolis e São José são de maioria homens, né? Mas, óbvio, tem as mulheres também, mas eu, sinceramente, eu nunca vi nenhuma violência processual nos meus processos. Acho que porque como eu direciono o processo, como você conduz, como eu conduzo o processo, a mulher acaba não se sentindo violentada. Não dá margem já. Eu não dou margem, exatamente essa palavra aí, né? Mas a gente vê muita coisa acontecendo por aí, né? Então, em processos criminais, com crimes de estupro, acontece também a violência processual. Um caso super visível, né? Acho que tu já sabe até qual eu vou falar. É o da Mari Ferrer, né?
independente da decisão final do processo, que não é violência processual. Não é a pauta, né? Houve violência processual. Realmente, ela foi hostilizada dentro de uma audiência de conciliação. E aquilo se trata de uma violência processual, né? Além de outros pontos, além de outras situações que podem acontecer aí no meio processual, uma decisão ruim, ou ela não ser atendida, enfim, num cartório para poder saber o que está acontecendo com o processo. Enfim, várias situações que podem acontecer dentro de um processo judicial ali. Perfeito. Aproveitando que a gente está na seara processual, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Certo. Tá? Explica pra gente, Pri, quais são os relacionamentos, né? Quais são os tipos de relacionamentos que são abarcados pela Lei Maria da Penha e quais as medidas que essa lei ela abrange, que ela possibilita, né, para as vítimas. E aí depois a gente vai discutir aqui se são eficazes ou não na prática pela tua vivência. Eu tenho um exemplo muito bom, inclusive, sobre isso. Primeiro, eu só gostaria de complementar uma coisa que acho que é importante eu falar sobre a Lei Maria da Penha, é sobre não ter classe social a violência, né? Isso é muito importante falar. Isso é muito importante. Atinge toda e qualquer classe social. E é engraçado que, pelas estatísticas, inclusive, quanto mais alta a classe social, menos há denúncias referentes a agressões ou a violências contra as mulheres. Exatamente. Né? Mais as mulheres se calam. Quanto maior a classe social, mais elas se calam. Sim, porque normalmente é pelos filhos, porque daí os filhos vão perder os privilégios, né? Inclusive, eu atendi uma mulher no ano passado, eu fiquei mais de uma hora com ela no telefone, ela era de São Paulo. E ela sofria violência só não física, mas psicológica, violência patrimonial, do tipo, se você sair daqui, você vai voltar a morar com a sua mãe, e é um muquifo, e o filho também vai perder os privilégios, e aí, por conta disso, ela tem medo, e ela não me procurou mais. Então, eles são de uma classe social um pouquinho mais alta, e entendi sobre isso, mas ela não voltou, vamos dizer assim, por conta disso, pelo medo. E eu tentei mostrar pra ela que ela não perderia os direitos dela, que ela teria direitos preservados, que o filho teria os direitos preservados. Mas é que daí ela já tá com o psicológico tão abalado. Exatamente, o emocional dela dava pra perceber que estava tão abalado que ela não conseguia tomar essas atitudes, né? E aí veio desculpas. Não, ele foi viajar, então eu vou deixar quieto, não, sabe? Então, assim, não existe classe social para isso. E também as pessoas mais pobres, também, infelizmente, muitos casos. E desses tipo também, se tu sair daqui, eu não vou te sustentar, não vou pagar pensão, eu vou te tirar o filho, porque tu não tem condições, porque invalidando e nos tornando como se a gente não valesse nada, né? Como se a mulher não valesse nada, né? É a visão social de que uma mulher sem homem, ela não tem valor. Exatamente, exatamente. E a gente deixou de falar sobre uma violência, antes ainda de falar da Maria da Penha, uma violência também que ela não é muito reconhecida, até porque aí entra nessa seara da mulher ser validada através de um homem, como se a mulher fosse extensão do homem, né? Que é a própria violência sexual dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos. Isso. E que a maioria das mulheres nem se percebe que tá sofrendo isso, porque existe essa cultura de que o corpo da mulher é uma extensão do homem, né? Tanto é que a gente teve agora essa situação ali do Thiago Schultz, né? Do famoso calvo do Campari, que a discussão deles foi justamente porque ela não queria ter relações sexuais com ele, e ele fala no vídeo que ela divulgou claramente umas 2 ou 3 vezes: a mim você não nega. Ou seja, a mulher, ela tem que estar disponível para o homem. A qualquer momento,
momento, a qualquer hora, onde for, né? E essa violência é uma violência que ela não é divulgada. Porque existe muito realmente entre quatro paredes e na maioria E das vergonhoso. vezes... É vergonhoso. E em alguns casos, ele não apresenta mais nenhum outro comportamento. Ele apresenta aquele comportamento apenas sexual, em alguns casos, né? E que a mulher não consegue identificar porque ela não tem conhecimento de que isso é uma violência. Exatamente. E eu digo isso com bastante propriedade. Eu até me emocionei um pouco quando tu começou a falar, porque eu tive uma amiga que sofreu isso. E a gente era super jovem, a gente tava no final da faculdade, e ela sofreu esse tipo de violência. E foi... Quando ela me relatou, a gente não atinou, assim, porque foi uma coisa, tipo... Sério? Tipo, sim, eu acordei e tava acontecendo. Como assim? Sabe? E a gente não entende. E aí, depois, com o amadurecimento, com as coisas acontecendo, com a visibilidade, como a gente falou, aí a gente foi entender que, de fato, não é assim. O corpo não é dela, não é dele, né? O corpo dela não é dele. Não, ele não poderia fazer o que ele quisesse a qualquer momento, né? E depois de muito tempo que a gente foi entender esse tipo de situação e a gente ficando tipo, meu Deus, como é que eu não vi isso? Pra te ver como essas questões, elas não são de... Elas são óbvias, mas precisam ser ditas. E essas situações não são de 20 anos pra cá. Não. Né? A gente começa a enxergar essas situações de 10 anos pra cá, e acho que às vezes menos. Eu acho que menos. Né? Eu acho que esses tipos de violência patrimonial, psicológica, sexual dentro do relacionamento, né? Essas violências, elas são identificadas e faladas muito recentemente. Eu acho que de uns 5 anos pra cá, né? Porque até então era assim, bateu e matou. Que era considerado Exato, violência. Daí veio a lei do feminicídio, né? Pra poder encorpar essas situações. Então, exatamente. Realmente são situações muito recentes, né? Bom, mas agora sim, agora vamos para a Lei Maria da Penha, né? Quais os tipos de relacionamento que são abrangidos? Quais as medidas, né, que essa lei trouxe? Conta aqui pra gente um pouquinho. Em relação ao tipo de relacionamento, é todos os relacionamentos amorosos, né? Seja de namoro, seja uma união estável. Tipo assim, a linha entre namoro e união estável é o objetivo de constituir família. Isso já é o princípio da união estável, né? Se tu tem um objetivo de constituir família, é a união estável, né? E o casamento é a formalização, é ir no cartório e fazer a formalização dessa união. Então, a Maria da Penha, ela abrange todos esses relacionamentos domésticos, né? Tá, então, mas domésticos não inclui, por exemplo, o irmão, não pode colaterais. incluir também. Não é somente os amorosos, é de família, relacionamentos né? domésticos. Relacionamentos domésticos. Tu mora com o teu pai tá te agredindo, tu tem 18 anos, ele te agride, te bate, obviamente tu também tem o direito ali de receber, de ser abarcada pela medida protetiva. Entendi. Né? Então, não existe um relacionamento específico, né? Abrange todas essas relações que a gente mencionou. Relações familiares, vamos colocar assim. Acho que é mais fácil de identificar. De identificar seria relacionamentos de família mesmo, né? Mas o que é mais comum, né? Que é casal. É o casal, né? Aí é namoro, né? União estável e casamento, né? O mais famoso da Maria da Penha é a possibilidade de tu requerer a medida protetiva, né? A efetividade da medida protetiva é uma questão que é bem complexa, né? Tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona, tem várias brechas que podem ser utilizadas. Então, a partir do momento que a mulher se sentiu hostilizada pelo companheiro ou pelo familiar, ela pode pedir uma medida protetiva, né? Eu já vi casos que daí entra naquela da não efetividade, em que o cara tentou entrar na casa da mulher, eles estavam em processo de separação, ele tentou, ela levou fotos e vídeos para a delegacia da mulher
E chegando lá, ela não foi nem atendida direito. Ele falou, não, isso aí não vai da medida protetiva, procure um advogado. E aí a gente, o quê? Não acredito. Porque a medida protetiva, tu pode pedir na delegacia, né? Tu não precisa necessariamente de um advogado, né? Com advogado é possível também, mas é um caminho que tu vai ter que pagar o advogado, né? E muitas vezes a mulher não tem condição, Não tem às vezes tá sofrendo violência patrimonial. Exatamente, não tem condições. Aí como é que vai contratar advogado para fazer o básico que existe pode a ser lei? feito na delegacia. Que pode ser feito na delegacia. Então a gente sempre fala, se você quer medida protetiva, vai direto na delegacia. Se tu tiver algum problema, tu me contata. Eu sempre falo isso, né, para as minhas clientes. Eu já tive casos bem graves, assim, de violência, inclusive com filha e tal, com filho. E aí eu disse, vai na delegacia. Ela não tinha coragem, eu encorajei ela a ir na delegacia e ela foi e conseguiu na hora. Mas esse outro caso, não. Né? Ele tentou entrar, ela falou, não, mas ele tentou entrar na minha casa, eu tô com medo, né? Eu preciso que ele se afaste, porque ele tá descumprindo totalmente o que a gente conversou e tal, e eu tô com medo dele. E aí ela voltou pra gente e a gente teve que fazer judicialmente. Foi muito rápido, a gente fez uma petição e explicou o que aconteceu, teve que mostrar os vídeos e tudo mais, que ela filmou ali a casa dela, onde é que ele tinha tentado entrar. E aí a gente conseguiu, né? Mas olha o sacrifício que ela teve o desgaste emocional que ela teve que passar. Ela foi descredibilizada, né? Porque volta naquilo que a gente falou antes. Exatamente, assim, o sentimento dela de estar ameaçada, de estar com medo, ele foi invalidado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, é complicado. Então, na verdade, nem sempre a Lei Maria da Penha consegue trazer essa proteção para as mulheres. Exatamente, porque assim, uma delegacia tem um procedimento, a outra tem outro e a outra tem outro. É e são diferente. Pessoas que atendem. E são pessoas e depende que também do entendimento das pessoas que atendem. Exatamente. E aí, ela tinha dito assim, que coincidentemente ela foi atendida por um homem. E daí, tipo, perguntou pra ela, mas tem certeza? Não sei o quê. Meu ano foi Isso muito bonito. mas é uma coisa que são coincidências, né? Entre aspas. E aí, as medidas protetivas, ela correm dessa forma. A partir do momento que a mulher se sentiu hostilizada, né? E que se sentiu ameaçada, ela já pode pedir uma medida protetiva. Ela não pode aceitar perseguição também, né? Ele tá me perseguindo, ele tá indo nos lugares que eu vou. Não precisa falar nada, não precisa ameaçar, nada. Se ela se sentiu hostilizada e ameaçada, já é suficiente para pedir a medida protetiva. Já tive casos, inclusive, que eles se encontraram no trânsito e ela ficou morrendo de medo da situação. Ele fechou ela no trânsito e ela não tinha nada contra eles. Terminaram assim e ele tava tentando falar com ela, tipo, vamos conversar e tudo mais. E aí ela disse, não quero, acabou, nananã. Ok, ele não falou mais nada. Mas eles se encontraram no trânsito, ele fechou ela. E a partir daquele momento, ela se sentiu ameaçada. E ela foi e fez a medida protetiva e conseguiu também através da decisão judicial. Que lembrando que é um processo. A medida protetiva, ela é um processo judicial, né? E ela é renovável a cada 1 ano, né? Normalmente ali pode abranger para os familiares, né? Pode pedir para os familiares, pode pedir para os filhos. Para os filhos é um pouco mais difícil, tem que ter uma violência mais latente, porque vamos dizer ali assim. O direito da convivência. Isso, porque existe essa questão do direito poder da convivência, do poder familiar. Coisas. Exatamente. Eu já vi situações assim, do tipo, entrou com a medida protetiva, já estava rolando a medida protetiva, ela tentou abranger para o filho, não conseguiu. E aí, numa outra oportunidade, o filho relatou que o pai tinha mostrado pornografia para ele.
Aí, através de, de um processo inicial, né, de regulamentação de convivência, ela pediu para que ele não convivesse mais com o filho. Através de uma liminar, ele conseguiu através de uma liminar, ela conseguiu que o pai não visse mais o filho. Mas daí não foi através da Maria da Penha. Não foi através da Maria da Penha, exatamente. Então, eu tô dando esses exemplos só para clarificar. Mas dá, dependendo da situação, dá para pedir pros familiares, inclusive. E normalmente ali a distância é de 800 metros, né? E por um ano. Aí depois, se tu quiser, se tu ainda se sente ameaçada, tu pode renovar. Aí tu faz um pedido lá. Isso pode ser feito, ela mesma pode fazer. Isso é bem importante a gente trazer, porque a mulher mesmo pode tomar essa atitude de ir lá sozinha e tomar todas essas iniciativas. Só que isso não é amplamente divulgado, né? Esse que é o problema. A gente não é muito divulgado como que é o procedimento. Ela é leiga, não sabe como é que é, né? Então, assim, é importante a gente trazer esses pontos, porque é informação para as mulheres que realmente não tem condições e não sabe como fazer isso, Com né? certeza. É importante falar, a DPCAM aqui de Florianópolis tem um procedimento de que quando a medida protetiva ela tá quase expirando, que tá quase dando esse prazo de 1 ano, sempre uma escrivã ou um escrivão, né, envia uma mensagem para a vítima e pergunta: tá tudo bem? Você quer continuar? Você quer renovar e tal? Eu acho isso muito legal. Acho que, assim, a DPCAM aqui, por mais que de vez em quando seja falha, mas aqui em Florianópolis ela ainda funciona muito bem nesses casos, assim, de medida protetiva, sim. né? E tem mais, né? A própria Polícia Militar, tá? Existe um aplicativo da Polícia Militar. Que é tipo um botãozinho do pânico, né? É bem importante. Eu já fiz, inclusive, vídeo nas redes sociais sobre esse aplicativo. Eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre esse aplicativo. Eu tava no salão esses dias e aí elas estavam falando sobre isso, sobre, nossa, a fulana foi agredida pelo namorado, não sei o quê. E aí tinha medida protetiva. Eu falei assim, gente, existe. Aí elas estavam discutindo, mas aí a Maria da Penha não vale pra nada, né? Eu falei assim, gente, existe recurso, existe a possibilidade. Mas não é divulgado. Aí eu falei pra elas, é exatamente isso. É um aplicativo da Polícia Militar, da PMSC, que tem o recurso do botão do pânico. Então, a partir do momento que você verifica que ele tá descumprindo aquela medida protetiva, chegou perto ou te mandou uma mensagem, às vezes eles estão mandando até por Pix, tá? Mandando mensagem por Pix, dizendo, eu quero falar contigo, alguma coisa assim. Porque tá bloqueado em tudo. Porque tá bloqueado em tudo. Ou mandando mensagem através de fakes também, no Instagram ou no Facebook, isso é muito comum. Através disso é que tu pode acionar o botão do pânico, ou se tá chegando perto, se tu tá vendo que ele tá chegando perto em algum momento, né? Aciona o botão do pânico, que a viatura mais próxima vai até o local, porque ela tem localizador ali, ela vai até o local para poder atender a ocorrência. Dá para mandar áudio, dá para fazer vídeo, então é um recurso que é muito importante e que ajuda e salva vidas, né? Depois você deixa o aplicativo com a gente, que a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui embaixo, para quem assistir e, infelizmente, tiver essa necessidade, já baixa esse aplicativo e deixa ali para, em caso de emergência, usar. Essa informação é muito importante. Importante só reiterar, é para quem já tem medida protetiva, tá? Perfeito. Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre a lei do feminicídio e depois eu gostaria de falar ainda sobre a questão da violência digital, que a gente não conversou, e do projeto de lei de misoginia. Certo. Sobre o feminicídio, eu também gostaria de fazer um relato aqui de uma situação que eu também vi na internet, né? Enfim, a gente não tem como não ver, né, hoje em dia. A gente vê muito, né? Teve agora recentemente aquele caso da namorada que atropelou o ex-namorado e uma amiga, enfim. Sim.
E aí tava lá uma discussão, né, num post, falando: ah, mas aí só vale para as mulheres o direito de defesa, porque quando é a mulher que faz isso, não tem uma lei especial, tipo, para isso, não sei o quê. Aí eu até fui lá, me dei ao trabalho, né, porque tem algumas coisas que eu deixo passar, mas tem outras que eu me meto na briga, né. Aí eu fui lá, né, e expliquei: gente, ela vai ser punida de acordo com o crime de homicídio, que é o crime que ela cometeu. Não é um crime de ódio específico, porque o feminicídio, ele é feminicídio porque ele é um crime de ódio contra a mulher, né? Pelo fato simples e único de ela ser mulher. Por isso ele tem uma classificação específica, né? Especial. E que não era esse caso. Mas as pessoas ainda confundem muito, né, Priscila? E é complicado até para quem é leigo, né? E até para os advogados explicarem para as pessoas essa diferenciação, né? Os crimes, eles já têm as denominações. As tipificações. As tipificações. Injúria já tem, calúnia já tem. Então, se o homem sofrer qualquer tipo de crime contra a honra, seja difamação, seja uma calúnia, ou seja uma injúria, ele tem os instrumentos necessários do judiciário para poder movimentar. Ele tem a proteção dele. Ele tem a proteção dele. Isso no caso, por exemplo, de ele sofrer uma acusação falsa de uma agressão, que é o que a maioria dos homens tem medo e muitas vezes, inclusive, alegam, né? Inclusive, até teve um projeto de lei de uma deputada aqui de Santa Catarina. Que a gente tem que rir desse projeto de lei. Porque o crime já existe, né? Então é muito isso. Os crimes... É que é uma capacidade legislativa, né, de alguns dos nossos políticos que têm uma capacidade legislativa, assim, incrível, né? É de chorar. No mínimo. Então, assim, existem já esses crimes, né, que vão punir essas mulheres que cometeram esses crimes e ponto. A gente tem essas leis especiais por conta de um fator histórico, né? Isso é histórico e isso é atual. E né? é cultural. Então, assim, é impossível dizer que mulher não sofre misoginia. Com os red pills, por exemplo, que a gente falou dele agora há pouco, com os red pills de hoje, né, que eles pregam propagam esse ódio. Esse ódio e a soberania masculina, né? Como é que vai dizer que a gente não sofre preconceito ou não sofre crime de ódio ou qualquer coisa desse gênero, né? Tanto é impossível não dizer isso. Essa questão do crime de ódio, inclusive, ela é considerada, né, e analisada por psiquiatras, psicólogos, antropólogos, que normalmente os ataques contra as mulheres são direcionados ao rosto, justamente para desfigurar a pessoa, né? Exatamente. Então, isso já revela o ódio, a misoginia ali, porque né? daí, na cabeça doentia desse tipo de ser humano, ela nunca mais vai conseguir se relacionar com ninguém. Exato. Porque vai estar atacando o rosto. Porque quem é que vai... Angela Diniz, por exemplo, que ela morreu com 2 tiros no rosto. Sim. Enfim, tem situações de homens que jogaram ácido, várias situações, né? Muitas. Bom, mas já que a gente entrou no assunto da misoginia, vamos falar aqui que a gente já está se encaminhando para o final, mas a gente não pode terminar essa nossa conversa sem falar desse projeto de lei da misoginia, que é um projeto que ele já está, salvo engano, já estava desde 2022 para 23 para votação. Agora, em 2025, infelizmente, diante de tantos episódios de violência, né, que foram aí divulgados, acabou tendo uma votação ali um pouco mais rápido, mas ainda está pendente de algumas coisas, né? Isso. É importante dizer que isso é um projeto de lei que é bom divulgar o nome dela, porque ela foi
demais nessa colocação dela desse projeto de lei, que é a Ana Paula Lobato, né? Que é uma deputada. Ela fez esse projeto de lei. Esse projeto é dela. É dela. E é de 2023 e ele foi votado só ano passado. E no caso, agora 2025, em outubro de 2025. Isso por causa do clamor público em função de todos os acontecimentos. Ela foi votada, inclusive, logo após o episódio do Thiago Schultz. Exatamente. Foram muitos episódios um atrás do outro o ano passado, né? Acho, em outubro, novembro ali, que geraram muita comoção, né? Várias mulheres foram vítimas de feminicídio ou de agressão, né? E foi uma atrás da outra. Tivemos o caso da Tainara ali, que foi gravíssimo, que ela foi arrastada, né? Exato. Também teve as 2 funcionárias do Cefet lá. Também que foram mortas por um funcionário que não aceitava ser dirigido por mulheres. Teve aqui em Florianópolis, né? Eu esqueci o nome dela. Que ela foi estuprada e assassinada ali no matadeiro. Na trilha. Isso. E então, foram muitos casos ao mesmo tempo e isso gerou a comoção que gerou a votação, né? Então, ele foi votado, foi aprovado e iria se encaminhar para o Senado, né? Mas agora, notícia fresquinha de 2026 mesmo, houve um recurso, tá? Com a assinatura de 11 senadores, desculpa, que inclusive alguns são de um órgão, de um instituto de defesa contra os direitos dos homens. Contra ou a favor? A favor dos direitos dos homens. Isso. Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens. Como se eles precisassem. Exatamente. E aí, por coincidência, foram 11 homens, né, que votaram para que esse projeto seja votado no plenário. O que isso significa? Que vai atrasar, porque para fazer uma votação no plenário ela demora mais. Porque precisa ter quórum e tudo mais. Exatamente. Então, eles comemoraram esse adiamento, né? E inclusive, gente, um desses senadores é de Santa Catarina e, obviamente, que a gente vai expor o nome dele, é o senhor Jorge Seife, do PLSC. Então, assim, vamos expor para que as mulheres, né, nesse ano de eleição, caso esse senhor respeitável que defende aí o direito dos homens, né? Venha pedir votos, que nós mulheres possamos nos lembrar de que ele é contra o projeto e a aprovação da lei da misoginia, tá? É bom, e também eu gostaria de fazer um ponto em relação a isso, Jana, que a gente tem que se politizar esse ano. Por conta de todas essas situações. Pesquisem, vão atrás, procurem ver debates a respeito dessas situações, porque a gente precisa votar nas pessoas certas, né? E de preferência em mulheres, né? Claro que mulheres, com certeza, mulheres que são realmente a favor dos direitos das mulheres, né? Não qualquer mulher, porque a gente sabe que algumas que não são. Inclusive, elas utilizam-se da cota de mulheres no Congresso, né? E depois elas são contra, né? Então, elas se utilizam da cota para mulheres no Congresso, depois simplesmente elas dizem que não é legal ter cotas dentro do Congresso, sendo que ainda é uma maioria de homens, né? Então, se politizem esse ano, por favor, porque aí a gente vai conseguir pesquisar e votar na pessoa certa. Isso, só fazendo um esclarecimento aqui com relação à lei da misoginia, né, já de tudo isso que a gente falou, só para deixar claro, né, talvez alguém não entenda muito bem do que se trata. Tem muita fake news também. Mas assim, basicamente a lei da misoginia, ela pretende igualar a misoginia, que é o ódio contra a mulher, pelo simples fato de ela ser mulher, aos crimes de racismo, que são crimes graves, são crimes inafiançáveis e que têm uma pena
né, maior, inclusive, do que os previstos na Lei Maria da Penha. Isso, tá? Então, seria um crime daí de discriminação, exatamente. né? Ele entraria como um crime de discriminação e ele vai alterar a lei de racismo, né? E basicamente é isso, né? A lei de misoginia vai nos ajudar muito. Sobre as fake news. As fake news era que não poderia interromper mulheres. Gente, é uma das maiores fake news que existem. Não é seria isso. de todo ruim, né? Não seria de todo ruim. Mas é fake não é news. Isso, é fake news, gente. Não existe isso. Não pode interromper mulher, vai estar cometendo um crime. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre uma discriminação em relação a mulheres mesmo, como equiparando ao racismo, de fato, né? Que é o que eles pretendem, porque existe esse discurso de ódio contra as mulheres, inclusive dentro das redes sociais, como a gente mencionou, né? Existe muito... Dentro das redes sociais é latente, né? Muito. E assim, claro que hoje a gente tem as outras leis, mas é muito importante que a gente tenha isso vinculado para que a gente seja cada vez mais protegida, porque a gente vê que é comum a violência, e a violência, a gente não vê uma luz no fim do túnel para acabar, para extirpar isso, sabe? E a gente acredita que a gente combatendo com rigor, com essas leis, a gente consegue ter, no mínimo, uma boa convivência em sociedade, né? Com certeza. E também um exemplo para gerações futuras, né? Claro. As gerações futuras são os meninos que estão sendo criados agora. Exatamente. Para que eles entendam que somos todos iguais e que as mulheres são pessoas como a gente, como eles, né? E que elas precisam ser protegidas, que elas precisam de leis fortes para que a gente consiga se desenvolver, que elas tenham o direito de escolha, que elas tenham o direito sobre o corpo delas. E é basicamente isso. Bom, já estamos nos encaminhando aqui para o final, até porque se a gente fosse debater sobre todos os aspectos e todos os pontos relacionados a isso, a gente ia ter muito assunto. Na verdade, provavelmente a gente vai fazer outros episódios com outras situações relacionadas a esses direitos das mulheres, né? Então eu queria, Priscila, que você deixasse para as nossas espectadoras uma mensagem referente a essa questão da violência das mulheres e depois também deixasse aí suas redes sociais, o nome do seu escritório. Lembrando que depois tudo isso, né, os contatos da Priscila vão ficar aqui embaixo, né, na descrição do nosso vídeo, mas que ela possa nos trazer essas informações agora. Jana, muito obrigada pelo espaço, tá? É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu entendo que meu propósito hoje, como advogada, é realmente trazer informação para as pessoas que não têm esses conhecimentos. E, assim, o que eu poderia deixar de mensagem é para não se deixar silenciar. Acho que é um ponto importante. Não deixe as pessoas te silenciarem, principalmente os homens, né? Não se deixem levar por situações que você não merece, né? Não tenha medo, você tem um judiciário, você tem os seus familiares, né? Então, assim, a partir do momento que você tem outras pessoas que podem te apoiar, não tenha medo. Vá atrás dos seus direitos, procure os seus direitos, não se deixe ser violentada, porque nenhuma mulher merece no mundo ser violentada, né? Por qualquer circunstância adversa, realmente a mulher não merece, né? E a gente tá aqui para lutar sobre esses direitos e eu vou continuar lutando, acredito que a doutora Janaína também, né? E eu agradeço muito o espaço pela essa conversa, foi muito bom, foi muito gostoso conversar sobre isso, apesar, né, de ser um tema pesado, ainda assim a gente precisa falar sobre isso, né? E meu Instagram, o meu pessoal é Priscila MO, meu nome é sem S, é bem importante falar, PRICILA-MO, e o nome do meu escritório é Moreira e Peng Advogados, especialista em direito de família, tá? Também o Instagram é @Moreira e Peng Advogados. Bom, mulheres, espero que através desse episódio vocês
tenham a certeza de que vocês não estão sozinhas e que busquem seus direitos, porque sempre vamos estar umas apoiando as outras. E é isso, esse foi mais um episódio do Aproxima Cast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, não custa nada. E até o próximo. Tchau, tchau.